Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que no nosso programa nós sempre levamos até você dicas, informações que possam melhorar a sua qualidade de vida e a sua longevidade, viver mais anos, mas com saúde. A cada programa, um novo assunto, um profissional, não necessariamente da área médica, mas que possa trazer informações para você. Está conosco hoje, nos nossos estúdios, a fonoaudióloga Eliana Lobo. Ela vai estar falando sobre um assunto geral sobre a fonoaudiologia. Muita gente pensa e acha que o fonoaudiólogo só trabalha com aquelas criancinhas, né, que começam a trocar o L pelo R e coisas parecidas. E ela vai dar uma visão hoje, atual, do que a fonoaudiologia pode atuar, fazer por você, que às vezes tem algum problemazinho na questão da fala. Você que é um profissional, radialista, se você é professor, palestrante, o que for, né, a fonoaudiologia pode hoje ajudar muito. E eu já quero então apresentar e agradecer a presença da Eliana aqui conosco, primeira vez que ela veio ao programa, e eu queria então dar as boas-vindas e que você pudesse estar falando um pouquinho para nós sobre você. Você me estava dizendo que você não é ararense, né? Isso, não sou. Eu agradeço o convite, né? Me coloco à disposição para qualquer eventual, né? Sou fonoaudióloga formada já tenho alguns anos, né? Não sou ararense, vim para Araras, esse é o 8º ano, né, que estou em Araras, vim transferida de Campinas para cá pela Unimed, estou aqui, eu falo que não sou ararense, mas já acostumei, já estou habituada com a cidade, gosto muito da cidade, eu acho uma cidade muito boa. Trabalho aqui em Araras com um consultório, né? Atendo alguns convênios, inclusive a Unimed, né, com quem eu vim transferida. Trabalho ainda na Unicamp, né, no HC, no ambulatório lá, como fonoaudióloga também, né? Fiz especializações, né? Também tenho dentro da área da fono, que nós vamos conversar um pouco, né, e explicar. Tenho 4 especializações e fiz o meu mestrado também na Unicamp, na área de neurolinguística. Ok, então a gente vê que a Eliana realmente tem uma boa e bela formação, né, e ligada inclusive à Unicamp, que a gente sabe hoje que é uma referência no país em termos de uma instituição de ensino, de pesquisa, de ciência, a Unicamp. Mas, Eliana, então eu queria que você já introduzindo o assunto de hoje, que a gente quer falar sobre a fonoaudiologia, né? O que é a fonoaudiologia hoje? Qual o campo de atuação, né? Fala pra gente sobre isso. Tá. Olha, a fonoaudiologia, até pouco tempo atrás, as pessoas, quando pensavam na fonoaudiologia, pensavam como uma profissão que trabalhava realmente apenas com a fala, né? Com a criança que tinha dificuldade, que tinham trocas, a gagueira, né? Muito comum também relacionar a fonoaudiólogo com a gagueira, né? Mas a fonoaudiologia, ela é uma profissão que tem aí hoje, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, a gente tem aí pelo menos 4 a 5 áreas específicas subdivididas dentro da fonoaudiologia, né? É uma profissão que trabalha com a prevenção, né? Com a reabilitação, com a avaliação e com o diagnóstico também, né? Dentro das áreas da fonoaudiologia, acho que a gente pode conversar um pouco sobre quais são, né, essas áreas, e aí a gente vai trocando uma ideia sobre elas. Como eu disse, a fonoaudiologia ela é vista subdividida em 5 áreas, né? A primeira a gente coloca como audiologia, que o fonoaudiólogo atua com a questão de avaliação, né, da audição, tanto quanto quantidade, quanto ouve, como a qualidade, né, que seria um outro exame específico que vai qualificar o som que está sendo ouvido, né? Então, essa é uma área dentro da fonoaudiologia, a questão da audição. E a terapia com já os deficientes auditivos, onde o fonoaudiólogo procura trabalhar a comunicação dele. Então, diversas estratégias, seja ela sinais ou seja leitura labial, para que o indivíduo possa ter uma comunicação, já que não possui a audição, né? Uma outra área, né, que seria, o fonoaudiólogo atua bastante, é a linguagem. Então, essa sim seria a linguagem tanto verbal quanto a linguagem escrita,
né? Então, o paciente realmente, ou aquela dificuldade, qualquer ser humano, necessita realmente da comunicação. E aí sim entra a questão da fala, especificamente. Então, se tem, né, tem trocas ou se não tem troca. Se tem alguma patologia, algumas síndromes, né? A gente está vendo até na novela, aquela, agora todo mundo comenta, de que tem uma autista, né? Então, o fonoaudiólogo atua diretamente com esses pacientes que têm a dificuldade, de alguma forma, da comunicação. Então, ele vai trabalhar, seja ela escrita, que são aquelas crianças ou adultos que têm a dislexia, que têm as trocas na escrita, e assim como na fala, né? Assim como a gente atua muito com os pacientes que tiveram um AVC, uma isquemia, o trauma, né? Que decorrente disso afetou a parte do cérebro da fala, então ele não tem mais a comunicação. A gente fala que a gente ensina novamente esse paciente a ter a comunicação, né? Essa é a parte da linguagem. Depois a gente tem a voz, né, que é uma outra área da fonoaudiologia. A voz a gente subdivide aí em duas partes. A patológica, que é aquele paciente que já apresentou uma patologia que antigamente dizia-se como calo, mas hoje nódulo, né, que seria decorrente de um abuso vocal. Então, as pessoas, principalmente profissionais da voz, como cantores, radialistas, locutores, entrevistadores, né, que falam bastante, né, e aí, decorrente desse uso vocal, né, acaba tendo uma patologia. Então, a gente trabalha diretamente quando já tem instalado uma patologia para ser absorvido, e assim como uma prevenção, como eu disse no começo, né? Que seriam esses profissionais, muitos famosos até, tem o fonoaudiólogo junto para fazer um trabalho de prevenção, para não ter futuras patologias, né? Que são trabalhos de aquecimento, desaquecimentos vocais, prevenindo uma futura patologia. Ok, Eliana, você falava para mim que realmente dentro dessas áreas, né, uma que você não atua muito é a parte de áudio, né? Isso. Você falou, mas da fala, da voz, você tem inclusive especialização nessa área. Então vamos começar, eu queria já pelas crianças, né, as mães que têm os filhos que de repente começam a trocar as letras e tudo. Assim, a partir de que idade, vamos dizer assim, é possível já se detectar, que já se deve levar a criança num fonoaudiólogo? Olha, muitas coisas assim, ainda há um paradigma, né? O pessoal acaba colocando padrões, né, de idades para estipular, olha, até tal idade a criança precisa já estar falando, quantas palavras, já tem que estar formando frase ou não. Então, eu acho que isso é muito singular, mas a gente realmente trabalha aí com um padrão para ter mais ou menos uma noção de quanto realmente isso deve acontecer. A criança ela ainda tem todo um preparo, um tempo para desenvolver todos os sons da fala. Considerado aí entre os 4 e 5 anos de idade, ela já deveria ter todos os sons da fala adquiridos, né? É lógico que eu digo que assim, a gente já percebe uma criança, professores, encaminham escola, hoje em dia está um trabalho muito legal junto, né, com a parte da educação. Então, ele já percebe que uma criança com uns 3 anos, né, tem muita troca, é uma fala totalmente ininteligível, a gente não consegue entender o que a criança fala, ele tem dificuldade, acaba sendo já isolado dos amigos, não brincam porque não entendem. Então, assim, é óbvio que eu não vou esperar essa criança até os 5 anos de idade, até os 4 anos para procurar um profissional, né? Porque a gente já vê que ele realmente tem essa dificuldade e deve ser trabalhado antes, né? Eles têm, assim como tem muitos pais que às vezes procuram um fonoaudiólogo para falar que o filho está gaguejando, vamos dizer, com uns 2 aninhos por aí. E isso é natural, isso é bem legal dizer, porque tem mesmo uma preocupação e os pais procuram, ai, meu filho está falando, mas está gaguejando, né? Então, isso é comum,
acontecer dentro dessa idade, nos 2 anos, por aí, porque a criança está desenvolvendo a fala nessa época. Então, ela está construindo frases, ela está formulando frases. Então, assim, aquela coisa do pensar e o articular não acompanha. Então, é comum nessa idade a criança ainda ter umas disfluências da fala, né, que seriam umas gagueiras, porque ela está começando o trabalho articulatório, né? Agora, então, tem as rupturas, né? É óbvio, isso está se estendendo, continua, está tendo muita frequência, a criança está gaguejando, está com bastante troca, então vamos procurar um profissional antes, né? Então, isso é legal até colocar, porque as pessoas às vezes se assustam, né? Então, não tem uma idade definida. A gente diz que até os 4 ou 5 anos ela tem a fase para aprender todos os sons da fala. Mas se antes disso, né, 2 anos, a criança não fala nada, não tem a comunicação, só faz ainda sons, então também vamos procurar, né? Não é esperar até os 5 para procurar um fonoaudiólogo. Então, até a propósito que eu ia até te perguntar, qual é mais ou menos a idade assim, normal que a grande maioria das crianças começam já a falar as primeiras palavras, né? Eu me lembro, quando meus filhos pequenos, né? Para minha satisfação e vaidade, a primeira palavra foi pai, papai, né? Achei interessante. E tinha um aninho e pouco, alguma coisa assim, né? Atrás do carro, né? E gostava de ficar assim, e a primeira vez papai, né? Achei bonito, interessante. Assim, a partir normalmente de que idade, né, que as crianças começam? Na verdade, eu brinco com os pais, olha, vocês não ficam felizes, porque o P é só fazer assim, é papa, né, fechar, então vai ser o primeiro. O man é nasal, é um som mais difícil. Né, mas isso tem uma explicação. Mas na verdade é isso mesmo, 1 aninho e pouco, próximo aos 2 anos, a criança já tem que estar conseguindo falar pelo menos algumas palavras, né, fazer-se entender com algumas palavras. Lógico que ainda não estruturar uma frase inteira. A partir dos 2 anos já começam assim vir pelo menos 2, 3 palavras, né? Eu quero, mesmo que for aba, água, enfim. Mas ela tem que já estar estruturando pelo menos uma sequência de palavras a partir dos 2 anos. Se, né, a partir dos 2 anos a criança ainda não tem nenhuma comunicação com palavras já formada, aí o ideal seria procurar, porque às vezes é uma questão de estímulo, né? Às vezes está precisando só de um empurrãozinho. Eu falo que assim como tem crianças que demoram mais para andar, né? Porque tem habilidades, cada criança tem uma habilidade, né? Tem crianças que demoram um pouco mais para falar. E aí ajuda, é necessário que um empurrãozinho, um estímulo para conseguir. Né? Uma coisa que é muito interessante, que as pessoas às vezes desconhecem, é que o fato de falar errado, muitos pais corrigem. Né? Muitos professores, familiares, avós, né? Acabam corrigindo essa criança. Então, não é assim que fala, não é pato, é prato, né? E aí tem essa autocorreção o tempo inteiro. E, de repente, o que as pessoas por falta de conhecimento mesmo da área específica, né? É que, de repente, essa criança ela não consegue falar porque a musculatura dela, né, facial, que faz com que ela articule os sons da fala, não esteja preparado para aquele som. Então, não adianta o pai, não adianta a avó, não adianta ninguém insistir que a criança fale corretamente, porque ela não vai. Então, o fonoaudiólogo trabalha como? Ele vai preparar essa musculatura com exercícios específicos para aquele som. Então, tem muita criança que diz, por exemplo, zapato, em vez de, né, não consegue, zacaré, não consegue fazer o já. Então é porque essa musculatura realmente não está preparada para esse movimento. Então o fonoaudiólogo vai trabalhar com ele como? Com exercícios, né? Se a criança é menor, tudo muito no lúdico, para que ele consiga realizar aquele som. Então, não adianta brigar, né? Não adianta falar, ai, fala, não é isso, eu já falei. Porque, às vezes, a musculatura, a alteração da fala, ela está muito vinculada com a parte muscular articulatória. Se essa parte articulatória não está preparada, ela precisa de um fonoaudiólogo para trabalhar a musculatura.
Você falava, isso me lembrava, ficou até caracterizado até nas histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica, né? Se não me engano é o Cebolinha. Cebolinha a troca do L pelo R, né? Mas a gente vê, Eliana, que até alguns adultos, né? Eu me lembro na época de faculdade, eu tive um colega, isso ficou assim marcado, algumas coisas a gente não esquece, né? Ele trocava, por exemplo, ele não conseguia falar problema, ele falava problema, né? E já jovem, nós entrei na faculdade com 17 para 18 anos, né? Quer dizer, e aí, quando chega numa idade dessa que ainda persiste, a pessoa não se quer dizer, talvez ela fale sem perceber que ela, ou ela tem consciência, mas ela não consegue articular de forma a falar. Isso. Tem duas coisas aí, né? Tem a questão de realmente ter aprendido culturalmente a falar errado, né? Então, se você pedir para que ele faça o som pro, ele consegue, né? Isolado, o som isolado da palavra. Então, aí não seria uma questão articulatória, aí seria um vício de linguagem, né? Um vício cultural, aprendeu a falar errado, como muita gente fala planta, por exemplo, né? Então, assim, você pede, diga plan, e a pessoa consegue fazer o movimento articulatório, plan, sai. Mas toda vez que vai falar globo, broco, planta, sai errado, mas consegue fazer o movimento articulatório. E aí é um vício realmente de linguagem, e aí tem como a gente treinar isso, esse vício, porque como viciou, a musculatura acostumou a fazer aquele movimento. Então são exercícios também para que ele consiga, nessas palavras que têm esses sons, articular corretamente. E tem aquele outro paciente mesmo adulto que às vezes não consegue, né? Porque a parte muscular realmente não está preparada para aquele som. Por mais que você peça, fala plan, fala pro, né? E aí não consegue, sai errado. Então a gente trabalha com exercícios para o quê? Para alcançar a musculatura, alcançar aquele som esperado para aquela determinada fala, né? Mas tem tratamento, quer dizer, é possível? Tem tratamento, é possível. Né? Eu tenho, por exemplo, casos até recentemente eu recebi um paciente que trabalhava em recepção e ele precisava falar, né? O frete, então falava errado e acostumou a falar o frete, né? Então, assim, procurou por quê? Porque ele estava correndo até um risco de perder o emprego por conta da fala, né, que estava falando errado. Então, você vai treinar, são exercícios que você vai treinando com o paciente para que ele consiga fazer o movimento correto e falar adequadamente. Isso tem, sim. E uma coisa também que eu acho que tem a ver com você mesmo falou, a questão cultural, né? Isso. A gente vê em outras línguas, né? Eu tenho vários parentes que moram nos Estados Unidos, já estivemos lá e às vezes na conversa, brincadeira de falar algumas palavras e tudo, né? E a gente percebe que algumas palavras, nós, latinos, brasileiros, a nossa língua, né? Temos algumas dificuldades de falar, por exemplo, o mundo, né? O world, né? Quer dizer, e aí os parentes lá falam assim, mas você quer também, quando você é um americano, manda ele falar pão, a língua inglesa, falar o pão, eles falam pau, eles não conseguem produzir. Isso é fato. Isso também. É fato, isso é extremamente cultural, na verdade porque cada língua, ela tem um fonema, né? Um movimento articulatório diferente. E aí, a minha pergunta, justamente, quando você falava, eu lembrei. É possível, um caso, a fonoaudiologia ajudar alguém que está estudando uma língua e que não consiga, muitas vezes, no estudo dessa língua, como eu disse a palavra mundo em inglês, né? É possível vocês também dar esse apoio, esse treinamento para ajudar no aprendizado e até mesmo na fala, né? Quer dizer, alguém que vai ser um intérprete, por exemplo, né? Isso. Sim, é possível. Porque como tudo é uma questão articulatória, muscular, né? É isso que é o grande lance da fonoaudiologia, é isso, né? Todos os sons, independente de qual língua, é uma questão é um jogo articulatório muscular, né? Então, se eu quero trabalhar determinado som que eu não consigo, não tenho tanta facilidade, porque dentro da minha língua eu não faço esse movimento, eu posso conseguir em exercícios, né? Com um trabalho em terapia e exercícios, realizar aquele determinado som.
Então, isso, assim como, por exemplo, no inglês a gente fala I think, né? Então, a gente coloca a língua. Então, tem gente que não consegue I think. Não é think, né? É think. Então, vamos treinar essa língua para esse movimento, né? Então, assim, são exercícios articulatórios mesmo, da musculatura, que auxiliam. Então, tanto como uma nova língua, o movimento de um novo som de uma nova língua também. Ok, então você que está em casa, está nos assistindo, inclusive só lembrando vocês que a nossa entrevista agora, além de passar às quartas-feiras, às 19h45, nós temos a reprise do programa na TV, às 18h15, na sexta-feira, e agora no YouTube, que vocês estão vendo aí agora, o endereço youtube.com/Eliseu Martins, você pode acessar todas as nossas entrevistas, nós estamos colocando aos poucos, né, mas as recentes agora já estão indo. Então, se você quer perder algum detalhe, alguma informação que você achou interessante, está agora possível o acesso através do YouTube. Mas, Eliana, saindo então um pouquinho dessa área do aprendizado da criança, né, chegando à questão, como você falou também, da questão da fala, né? Algumas pessoas têm algumas alterações que a gente sabe até que tem a ver com cordas vocais e tudo, rouquidão, algum tipo, o desgaste mesmo com o uso excessivo. Então, o que você tem a falar para a gente com relação a essas alterações da voz ao longo do tempo no exercício de um professor, a professora, enfim, o que acontece, né, nesses profissionais, o que tem de errado e que pode vocês auxiliar? Isso. A voz, na verdade, a gente brinca, né, que é todo um conjunto, são todas estruturas delicadas na região da laringe, da faringe, e que tem que movimentar em harmonia, né? Então, o profissional da voz antigamente era muito assim, é o cantor, é o professor, é o radialista, né? Hoje em dia a gente sabe que um cabeleireiro é um profissional da voz porque fala no salão o tempo inteiro, né? Enfim, são várias as áreas de atuação hoje em dia que a voz é muito trabalhada, né? Ela é exposta muito através da fala. E aí, queira ou não, tem os desgastes ou tem um mau uso vocal, né, que pode vir a cometer ou ter alguma patologia, algum nódulo, que antigamente chamava-se de calo. Mas o que é isso? Né? É um abuso, é um mau uso. Se eu não necessariamente preciso gritar para eu estar prejudicando as minhas cordas vocais, a minha parte fonatória, né? De repente eu posso dizer baixo, falar baixo, mas com esforço vocal muito grande, né? E isso, no uso constante, acaba me trazendo prejuízos futuros. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele acaba atuando muito, principalmente com esses profissionais, porque a gente tem um exercício, são exercícios vocais que preparam todo o campo fonatório para que ele não venha a ter um desgaste, um mau uso vocal durante o trabalho dele, durante uma apresentação, durante tanto um canto ou como uma aula, que a gente acaba utilizando muito a voz. Então, o uso de exercícios, né, vocais específicos para preparar a minha voz para um uso constante dela. Além disso, a gente sabe, né, dos cuidados básicos, que seriam beber bastante água. Existem alguns alimentos que são mais, que ajudam numa melhor lubrificação dessa região. Então, eu posso falar, eu ter essa área fonatória mais trabalhada, mais lubrificada. Então, tem todos uns cuidados, tem todo um exercício que a gente trabalha com esse profissional para prevenção realmente de uma futura patologia. E, infelizmente ou felizmente, os profissionais da voz, aí, que são esses que utilizam muito a fala, acaba utilizando demais e sem um preparo vir a ter algum problema futuramente. Quando você falava, Eliana, realmente eu pensei assim, até como você falou, mesmo um cabeleireiro que fala muito, etc. Quer dizer, no dia a dia, de forma prática, né? E eu sei que tem muitas pessoas que de alguma forma utilizam a voz até com mais frequência do que um vendedor que tem que repetir várias vezes para vários clientes um determinado tipo.
O que é possível, assim, seria interessante, indicado, por exemplo, nós que de alguma forma utilizamos mais a voz, fazer uma consulta com uma fono, dicas que você poderia dar, assim, práticas, assim, como você falou, de alimentos, de água, que podem ajudar no dia a dia, pensando nesse conforto que a pessoa pode ter no decorrer da vida, manter a utilização da voz, sem haver desgaste e tudo. Eu queria que você desse algumas dicas interessantes assim. Ser, por exemplo, assim, uma consulta, 2 com fono, é interessante isso? Isso, com certeza. São dicas realmente de alimentação, de lubrificação, né, com água, ou, por outro lado, alimentos que a gente sabe que prejudica, né, como, por exemplo, o excesso de gordura, tudo aquilo que tem muita gordura, o leite, o chocolate, a gente sabe que pela gordura, então, essa região fonatória vai ficar mais, digo assim, grudenta. Pensa num chocolate, ele gruda, né? Se eu não tenho essa região muito lubrificada, limpa, ela prejudica. Então, assim, 1 em 2, no máximo 4 sessões a gente fala que seria o ideal, por quê? Porque a gente dá as dicas de alimentação, a gente dá as dicas de como hidratar essa região, que é muito importante, e a gente faz alguns exercícios específicos que vai preparar a minha voz para o começo do dia, vamos dizer assim, né? Assim como você vai fazer um exercício físico, você tem que alongar, senão você pode se machucar. Né? Se você não tiver um alongamento, você vai fazer um exercício brusco, você machuca. Então, eu digo, começar já o dia falando, sem preparar ou cantar, eu vou me apresentar, ou eu vou vender, né? Começar a falar demais, sem preparar esse campo, vão alongar, né? Preparar ele, você pode vir a ter um problema. E em umas 4 sessões, a gente consegue o quê? Fazer uns exercícios. Os exercícios, como eles são vocais, a gente não passa muito até por televisão ou por rádio. Por quê? Porque de repente você faz aquele exercício com abuso, e em vez de melhorar, você vai piorar. Então, por exemplo, um exercício que é ótimo de aquecer é uma vibração de língua, simples, que seria... Mas se eu digo para você, olha, faz uma vibração de língua e você diz, e você faz... Nossa, você está piorando. Então, quando você procura um fonoaudiólogo e estipula com ele alguns exercícios que eu faço e sei que para mim está legal, estou conseguindo fazer de uma forma tranquila, eu consigo um sucesso. Então, para isso, a gente precisa junto trabalhar. Mas umas 4 sessões, você tem um ótimo trabalho, você consegue passar para ele um preparo muito bom da voz dele para frente. Legal, fica essa informação, gente. E eu já estou pensando em já marcar a minha com a Eliana lá, porque é uma coisa tão simples, mas que a gente não se apercebe. Só quando a gente tem informações de uma profissional realmente, como a Eliana está nos passando, que nos desperta, né? Pô, eu preciso fazer isso. Como você mesmo falou, um alongamento, uma coisa simples, né, de fazer antes do exercício. Então, ó, depois vamos passar o endereço, o telefone do consultório da Eliana, para que a gente já vamos marcar, lotar a agenda da Eliana lá, todos nós, de alguma forma, professores, cabeleireiros, né, que fazem, vendedores, enfim, das mais diversas áreas que trabalham um pouco mais. E eu até comentava com ela no início, que é uma coisa que acho, é de domínio público, né? A cantora Ivete Sangalo, quer dizer, ela tem ela nos shows, parece que fica junto dela lá, uma fonoaudióloga que prepara ela antes dela entrar no palco, e eu achei assim, muito interessante esse cuidado que ela tem, e não é à toa que ela tem uma voz ainda muito boa, e em contrapartida, um exemplo negativo, me parece aquele cantor, da Luciano e... Zezé de Camargo e Luciano. Dizem que o Zezé de Camargo está com a voz dele já cada dia comprometida, né? Isso. Então é isso que a gente vê e a importância então disso. Mudando um pouquinho de assunto, Eliana, aí aquelas pessoas que têm familiares ou que de alguma forma sofreram um derrame cerebral, um AVC, né? Acidente vascular cerebral, e tiveram uma diminuição ou às vezes até um problema realmente na fala, na gesticulação por lesão cerebral. É possível a gente ajudar essas pessoas pelo menos a diminuir um pouco a dificuldade de comunicação que elas têm? Ah, sim. Toda lesão, né, por um AVC, uma isquemia, ou até por um trauma, né, um traumatismo craniano, então bateu e aí comprometeu uma parte cerebral e que foi comprometida a parte da fala, e o paciente, ele realmente
perdeu a fala, né? O fonoaudiólogo, ele tem sim técnicas, exercícios, e a gente tem muito sucesso, né, com pacientes pós AVC, isquêmicos, enfim, e que voltam a ter a fala, conseguem a comunicação através dessas técnicas ou do treino realmente e voltar a ter a comunicação oral. Então, esse trabalho é um trabalho que muita gente às vezes desconhece, às vezes deixa passar muito tempo para procurar um fonoaudiólogo e aí começar esse trabalho e não acreditando que possa ter, né? O cérebro, ele tem uma neuroplasticidade muito grande, né? Então, ele tem condições, sim, muitas vezes, de voltar a ter a fala dele, voltar a ter a comunicação, que realmente compromete muito a qualidade de vida do paciente quando ele perde realmente a fala, né? Então, assim, são exercícios, procurem um fonoaudiólogo logo que isso acontece, são técnicas que a gente utiliza e que a gente pode estimular novamente esse cérebro e nessa neuroplasticidade, que seria a capacidade de voltar a conseguir falar novamente, isso realmente acontece e é muito comum acontecer. É esperado e a gente tem grandes sucessos utilizando essas técnicas realmente da fala, né, e voltar realmente a ter a comunicação oral. Gente, então fica essa dica muito importante, né? Você que tem às vezes algum parente, pai, mãe, que sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame mais popularmente falado, e que tem, você que às vezes tem aquela coisa, a partir do momento que houve o problema, né, passou a ter aquela dificuldade de comunicar, procure logo, não deixe passar, achando que é assim mesmo, que não vai ter jeito, porque tem jeito, como a Eliana nos falou, e eu gostei, você falou uma palavra muito interessante, que é a neuroplasticidade, né, é essa capacidade realmente do cérebro, né, se adequar, melhorar, então achei muito legal. Nosso tempo passou muito rápido, Eliana, aqui o nosso papo foi muito gostoso, quero te trazer outras vezes para a gente até fazer outras abordagens com relação a isso. Mas eu queria que você falasse assim, rapidamente assim, terminando, alguma coisa que você gostaria até de passar hoje, que eu não te perguntei, né, sobre a atuação sua, sobre as áreas de especialização sua, para a gente finalizando a nossa entrevista. Eu acho que a única coisa que faltou ali eu falar das áreas, né, da fonoaudiologia, foi a parte realmente que é até mais nova, foi classificada, né, dentro das áreas da fonoaudiologia e que o pessoal também não conhece muito, é a parte da motricidade oral, que é um nome que a gente dá para essa área, que seria a parte realmente muscular, a parte articulatória, que é a parte que a gente trabalha muito com a respiração, então é o fonoaudiólogo que vai trabalhar toda essa respiração, né, até mesmo com o paciente o respirador oral, né, que respira realmente pela boca. Então, tem todo um trabalho de ensinar, desde que tenha condições vias aéreas superiores de respirar. Então, a gente faz todo um trabalho de manter esse paciente com respirador oral. A gente é muito comum receber de escola, né, pacientes, olha, essa criança está desatenta, não tem realmente atenção no que é ensinado. E a gente olha para essa criança, a gente olha e vê ela assim, né? E a gente sabe que um respirador oral, ele leva ao cérebro a menor quantidade de oxigênio e isso acarreta num tempo curto de atenção, né? Então, um respirador oral, realmente, ele pode ter vários problemas acometidos a ele, então o fonoaudiólogo trabalha com essa respiração também. Dentro da motricidade, a gente tem também a mastigação e a deglutição. Então, o fonoaudiólogo que trabalha, o Parkinson ou outras síndromes ou patologias que têm disfagia, dificuldade para engolir. Então, o fonoaudiólogo que também trabalha com toda essa parte da deglutição, são exercícios para fortalecer essa musculatura, né, da faringe, para ele não ter o engasgo, não ter a dificuldade deglutitória, né? Junto com a sucção, bebê que tem a dificuldade para sugar, por algum motivo, a musculatura não está bem trabalhada, então o fonoaudiólogo faz exercícios com o bebê, mesmo bebê, para estimular essa musculatura para que ela tenha realmente a capacidade da sucção, né? E além disso, que é muito comum hoje no consultório, o trabalho com o ortodontista, que realmente é o posicionamento correto da língua, né? Isso é muito comum, muitos ortodontistas hoje têm encaminhado para o fonoaudiólogo, porque ele faz todo um trabalho ortodôntico, coloca os dentes do paciente no lugar bonitinho, mas se tem uma língua ali, interpondo esse dente, na hora de engolir, a língua está lá na frente empurrando, no repouso a língua está lá na frente. Então é um
Tira volta espaço bucal correto, ela vai interferir em todo o trabalho do ortodontista. E quem trabalha com a postura correta da língua, tanto em repouso quanto na deglutição, na hora de engolir, é o fonoaudiólogo. Então, a gente está tendo um trabalho muito próximo, a gente trabalha muito junto com isso, né? Para eles é interessante, porque o trabalho dele vai ser garantido, né? Porque o aparelho, ele segura o dente. Mas se tirou o aparelho, a força contrária, a língua empurra, volta, né? Então, isso é uma área que também não era conhecida, não sabiam que o fonoaudiólogo trabalhava com isso, né? E que está expandindo muito. A gente tem muito hoje no consultório esse paciente, trabalhando com a deglutição, no ato de engolir corretamente e a mastigação também. Né? Ok, então vocês viram, gente, como a fonoaudiologia, né, pode ajudar você nas várias áreas que nós falamos hoje aqui. Eu só tenho a agradecer essa entrevista gostosa, muito, muito informativa que a Eliana nos brindou hoje com essas informações. E que eu já deixou um convite para voltar numa outra ocasião para a gente poder falar um pouco mais, relembrar, que as pessoas esquecem, né? Então vamos estar relembrando isso. Então, Eliana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada, é um prazer, estarei de volta quando precisar. Tá bom. Você já sabe, nosso programa é hoje às quartas-feiras, reprisas 18h15 na sexta-feira, e agora pelo YouTube você pode acessar essa entrevista também e ver com mais calma detalhes que de repente passaram muito rápido para você. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.